Gente, boa noite. Estamos aqui para esse é o quarto ciclo, se eu não me engano, do Rede de Regulação, do Rede de Regulação da Taudal, né? Para quem não assistiu os últimos dois ciclos, porque eu acho que o primeiro não foi, não sei se ele foi registrado, depois a Vânia me tira a dúvida, eu não sei se a gente chegou a registrar o primeiro, mas eu acho que os outros dois estão devidamente disponíveis para o pessoal poder conferir. Nesse momento aqui que a gente faz as conversas como um organismo como a Taudal, né, consegue manter a sua coerência, a sua coesão dessa forma tão orgânica, tão descentralizada que ele já é. Né? E ao mesmo tempo, conversa, né, ou com as pessoas que estão chegando, ou com novas propostas de organização semelhantes, né, que estão chegando. Que é o caso, por exemplo, do Fábio da PDV7. Para quem não conhece o Fábio vai falar dele daqui a pouquinho, para a gente fazer esse registro aqui. O Fábio ele acabou chegando aqui através do Alan, se não me engano, do Orbital Aldeia. O Alan da Aldeia, né, que é uma proposta que está em Lumiar, aqui no estado do Rio de Janeiro, foi a Aldeia, que é uma proposta de produção, de geração de economia para a cultura, né, geração de economia para produção cultural. Ele enxergou na proposta da Taudal uma forma de produzir de forma descentralizada, né, para os artistas, digamos assim, toda a proposta da Aldeia. Né? E acabou que o Alan ele acabou com a proposta da Aldeia se transformando no primeiro orbital, né, o primeiro produtor de conteúdo da Taudal. E aí eu acho que o Fábio acabou chegando através do Alan aqui com a gente. Né? Temos aqui também com a gente hoje, muito legal, a Marina, que chegou através da Maia, que está aqui, né, que a Maia fez um convite, da Terra do Oscilar, que não é apenas um produtor de conteúdo, mas também tem um comércio virtual aí ligado a produtos ecológicos e serviços e produtos ecológicos, enfim, muito bacana que está aqui com a gente. E e temos aí o Bravo, que está fazendo uma ocupação local, tá? De uma das iniciativas da Estação Experimental, que é realizar ocupações cocriativas, né, em faixas de terra. Acho que eu já comentei isso com o Fábio, inclusive, uma vez. Né? Ocupações cocriativas. A primeira delas está acontecendo onde o Bravo se encontra, que é justamente em Salvaterra, Juiz de Fora, Minas Gerais. Né? Onde tem lá uma terra que foi disponibilizada, a gente está fazendo uma ocupação cocriativa em 3 dimensões. Ou seja, uma ocupação local, uma ocupação vivencial, que é temporária, e uma ocupação glocal, né? Que as pessoas, seja onde elas estiverem no planeta, elas estão também ocupando. Né? Então, e o Bravo está lá, já vai fazer, eu acho que se bobear, vai fazer 6 meses, ou até um pouco mais, tem que ver com ele. Acho que é em torno disso que o Bravo está lá. Bem, de qualquer maneira, é isso, gente. Estamos aqui, então, e a Vânia, claro. A Vânia como energizadora, né, do papel de tal fielder. Ela teve essa ideia de criar essa instância, digamos assim, esse momento, né? Eu não gosto de chamar canal, enfim, porque lá no Discord chama de canal. Esse canal chamado Rede de Regulação para a gente fazer essa conversa. E o que nós vamos conversar hoje aqui? Nós vamos conversar não só sobre como é que primeiro conhecer melhor o Fábio, saber do Fábio, entender o quanto o Fábio já se percebe como co-criador da Taudal ou não, ou se ele ainda está entendendo que a Taudal é uma coisa, ele é outra, e a PDV7 é outra, que a gente vai entender qual é o tempo dele nesse sentido. Né? E também a gente conversar das ideias que a própria Marina e o Leandro estão tendo com relação à criação de fundos compartilhados na dinâmica da Terra do Oscilar. E quem sabe, nessa conversa, nesse bololô, a gente vai entender como é que essas duas pessoas, com as suas duas propostas de organização descentralizada, né, estão chegando, né, no ambiente da proposta da Taudal. Tá certo, galera? Então é isso. Vamos começar aí pelo Fábio. Fábio, boa noite, querido. Fica à vontade. Opa, boa noite, boa noite. Como já dito, né, a gente tem uma empresa que a gente faz um tempo que começou como empresa e vem repensando o modelo, por um modelo mais, né, que faça mais sentido, descentralizado e com autogestão e tudo isso. E é uma empresa de software para bares e restaurantes,
onde a gente já vem há um tempo, né, como desenhando, onde a receita recorrente vai para projetos sociais, e a gente sabe que vai, mas agora como que vai, para onde que vai? E isso já está funcionando, essa empresa, a gente já tem. Hoje a gente está pensando num modelo através de plataforma multilateral para poder trabalhar com a geração de renda, trabalhar com um modelo inclusivo, né? Tudo isso. E tem aí isso como a empresa, a PDV7, ela já tem quase 10 anos aí, ela está caminhando. E tem eu, como Fábio, que estou seguindo com alguns projetos muito, né, bem na linha. Não, esse site, bicho, se você clicar aí, você vai para um negócio meio estranho, que a gente subiu um WordPress e deu errado. Depois a gente sobe o certo. Isso aí era uma ideia como plataforma multilateral, né, que a gente começou a desenvolver, focado na geração de renda. Então, a gente, independente do que a pessoa faz, principalmente voltado para mulheres, mães, que acabam precisando, né, tem mais dificuldades de sair para trabalhar tudo remoto. A gente está com essa linha, inclusive hoje a gente tem quase 5 consultores, né, que a gente tem os parceiros e os membros, que são como sócios também. E agora eu, como Fábio, venho trabalhando na ideia de novos projetos, modelos mais descentralizados, mais utópicos, mais fora do que o modelo de organização ou de empresa, né? E aí deparo com vocês que já estão caminhando, e eu creio que nessa mesma direção. E dentro dessa proposta de também não mexer na PDV7, que é uma empresa que gera uma receita para hoje 15 pessoas e vem crescendo, né? É um projeto que faz sentido. A gente está começando com projetos, por exemplo, o Ariramba, que é um projeto totalmente desconectado, onde a PDV7 impulsiona através de uma pequena receita e apoia com o que tiver de saberes. No caso, eu na PDV7 não faço mais nada, só fico focado nessa ideia, nesses modelos, em repensar novos modelos que façam sentido e algo que busque o bem-estar. É um resumo aí, mas acho que dá para entender um pouquinho, espero. Bacana, bacana. Vamos ouvir um pouquinho a Marina. Marina, querida, fala um pouquinho só para o Fábio saber. Nós aqui, de uma forma geral, com exceção do Fábio e do Bravo, conhecemos a Terra já um pouquinho mais, né? A Terra do Oscilar. Mas fala um pouquinho para ele também, tanto para o Bravo quanto para o Fábio, conhecer a proposta da Terra do Oscilar. Eu? Você. Ou o Leandro, se ele estiver aí com você. Vamos lá. Calma aí. É porque eu tô aqui com um olho no... Tô fazendo um monte de coisa. Eu recebi o link, entrei aqui, mas tô participando. Então, a Terra do Oscilar, é um caso sério. A gente está desenvolvendo, né, uma coisa que vem do nosso coração aí. E é um projeto que começou pelo cinema, né? Assim, a gente queria fazer um documentário colaborativo exponencial. Que, na verdade, não é só um episódio, alguma coisa assim, né? São várias... É uma linguagem, né, que a gente quer criar, cinematográfica, para que as pessoas possam se apropriar dentro desse contexto de cinema funding, que é fazer um filme, longas-metragens, curtas-metragens e até curtíssimas, mas com esse propósito de ter uma coisa de gerar recurso, né, para algo que a gente acredite, algo que seja, né, regenerativista, enfim. E aí a gente saiu viajando pelo mundo para poder mapear, entender também um pouco se curar, porque ninguém é perfeito. Então, de lá para né, muito e vem entendendo também o que quer criar, porque também está sempre em constante criação. E aí, em um determinado momento também, a gente resolveu abrir uma loja, né, que o Vini comentou, uma loja consciente, que a gente pudesse, enfim, gerar recursos para esse projeto, que a gente pudesse ter algo mais palpável, né? Gerar recursos para o documentário
E a partir daí também, porque o documentário tem esse objetivo de impactar positivamente a vida de 1 bilhão de pessoas, né? Esse era o mote inicial. E a gente, mas como, né? As pessoas sempre perguntavam, como é que a gente vai fazer isso? A gente, cara, também não sei. Mas é sempre com essa coisa da replicabilidade, de mapear ideias que têm potencial de replicabilidade e tal. Então, a gente abriu essa plataforma que começou pelo comércio, né? Mas que ela quer ser, vamos dizer assim, uma plataforma de conteúdo, de entretenimento, que tenha cinema, né? O ideal é que dentro de cada produto desse a gente conte uma história, que a gente coloque, né, outros produtos que tenham histórias. Enfim. E aí, olha eu aí, fazendo avaliação do óculos, a gente vai fazendo o que pode, vai experimentando. Eu não gosto de, eu estava vendo, eu não gosto nem de comprar, nem de vender. Aí eu estava até falando que com a moça que a gente está fazendo uma assessoria financeira, assessoria financeira desse mundo 3D, né? E aí eu falando, cara, eu não gosto nem de comprar nem de vender, será que estou no lugar errado, né? Mas, enfim, desde que a gente esteja vendendo produtos que façam sentido, a ideia é sempre essa, que a gente venda coisas que a gente gostaria de usar, né? E aí, a gente está nesse momento também de colocar mais produtos brasileiros e tal. E agora, conhecendo, né, essa proposta da Taudal, que é a Maia, enfim, a gente já acompanha há um tempo esse trabalho, mas a Maia nos convidou, a gente quer transformar tudo em fundo compartilhado, todo o recurso, né? Enfim, todo o caixa da loja, e a partir daí criar vários fundos compartilhados. A gente já tem várias ideias aí para poder nem trabalhar, né, a palavra, co-criar. E aí a gente, esse daí é o blog que a gente está fazendo também, esse experimento de produção de conteúdo colaborativo, está muito legal, assim, a galera produzindo junto. Eu falei até para o Vini que é uma galera mais jovem, mas depois eu fiquei pensando, na verdade tem de toda a idade. tem a Sandra, que é bem mais velha, assim, a nossa, né? E tem a galera bem mais nova também, abaixo de 20 anos, que está aí, né, produzindo conteúdo, e a gente quer começar a estruturar a questão de produção audiovisual do cinema, né? Que é até um dilema nosso, tipo, a gente foi para o comércio e o cinema ficou de lado. Tipo assim, vamos voltar para o coração da questão. E aí é isso, a gente vai crescendo, vai lidando com as nossas próprias dificuldades, né? E aprendendo. E cada dia, e sempre aberto, né, para cocriação, aprendendo como, né, liberar da necessidade de controle, todas essas coisas do ego, assim, para que a gente consiga realmente fazer uma plataforma que seja de usufruto comum, que faça sentido para todo mundo e que as pessoas se sintam felizes de estarem participando. Enfim, é isso que a gente está querendo cocriar. Legal. E vocês também, você falou aí, tem também trabalhado com moradia compartilhada, é isso também? Tem Não, pessoas? fundo compartilhado. Só o fundo, tá. É o nome só, eu achei que vocês estavam reunidos em algum canto também. A gente é da equipe dos Nômades. Ah, entendo. Também. Entendo também, tanto que eu estou indo para outro lugar logo mais. É porque a gente acredita também no desenvolvimento do projeto através dessa ideia de moradias compartilhadas, de conectando pessoas, principalmente conectando viajantes e nômades lá, né? Que é o Ariramba. Bem legal. Um dos objetivos de um dos fundos que a gente já tem, né, mas quer transformar ele também em compartilhado, que é o fundo de agroreflorestamento, que é esse fundo que vem para que a gente, com o objetivo do plantio, né, porque um dos objetivos todo esse contexto é o plantio de 8 bilhões de mudas alimentícias, uma para cada habitante do planeta Terra. E aí, com esse recurso, também a gente quer
assim, né, comprar terras degradadas, disponibilizar eles para que as pessoas possam comprar terras degradadas e, né, assim, a ideia realmente é devolver para os povos originários, né, os povos indígenas. A gente fez isso, a gente também está nesse caminho, só que a gente comprou a terra, só que a gente não sabe muito bem o que fazer com ela e tá aí a terra. A gente comprou uma terra para usufruto comum também, lá no norte de Minas. E de 120 mil metros que não tem ninguém lá e a gente está procurando pessoas para trabalhar junto. E a gente também está com parte do lucro da empresa, né, que agora na pandemia não tem, né, mas com a ideia, com parte do lucro da empresa, separar também para impulsionar esse tipo, baseado bastante em agrofloresta, no desenvolvimento dessa parte. Então, é muito interessante o que você está falando, Fábio, porque isso conversa com uma outra dimensão, com uma outra dinâmica, que é a dinâmica da estação, que iniciou no meio do ano passado uma ocupação cocriativa de uma faixa de terra também grande, aonde o Bravo está, né, em Salvaterra, Juiz de Fora, né, exatamente para fazer isso não da forma convencional, certo? Não de uma forma convencional. Já fazendo essa ocupação, já começando de partida em 3 dimensões. Para quem, de fato, deseja ir lá e ficar mais local, vamos dizer assim, para ocupar, de fato, a terra. Né? Para quem deseja realizar ocupações temporárias, que a gente chama de ocupações vivenciais, né? Vai lá, fica uma semana, 15 dias, um mês, alguns meses, etc. E aquelas pessoas que estão no outro lado do planeta, ou estão espalhadas aí pelo Brasil, que desejam ocupar localmente. E aí, quando surgiu a Taudal, olha que interessante, Marina, a Taudal passa a ser essa interface que torna mais palpável a presença dos locais, de quem está ocupando localmente. Né? Porque aí, uma vez que a própria ocupação, sabe, Fábio, ela virou um orbital da Taudal, né? Você sabe, né? O orbital Terra-Vila, né? Então, nós já estamos produzindo conteúdo sobre a ocupação. Né? Então, não só o Bravo que está aí, junto com as pessoas, estão fazendo a captação de áudio e de vídeo, né, para a gente poder produzir, né, esse primeiro conteúdo sobre a ocupação, como eu e Vânia, que tivemos lá recentemente, fizemos também captação lá de áudio e vídeo, né, justamente para a gente poder partir para a produção desse primeiro conteúdo, né, através do quê? Da dinâmica da Taudal, entendeu? Então, na realidade, eu já diria que a sua terra já não está tão sozinha assim. Ou seja, já é alguma coisa que pode virar uma trilha da estação, entendeu? Ou seja, pode virar uma ocupação. A gente pode começar a falar na dinâmica da estação de fazer uma ocupação cocriativa desse terreno que vocês têm aí em Minas Gerais, entendeu? Então, sim, tem que ter. Então, essa é uma conversa que a gente vai ter em outro momento, que não vai ser agora aqui. A gente pode conversar sobre isso sim, né? Eu queria conversar bastante, porque, assim, por exemplo, eu estou em Jericoacoara, mas eu estou indo para Manaus na semana que vem. Porque apareceu lá justamente uma casa muito grande, com 5 cômodos, para a gente começar o projeto e não teria custo de aluguel, nada, porque, né, o proprietário da casa entendeu e falou, pô, legal, vamos fazer esse projeto junto, inclusive sendo uma cozinha compartilhada, né, para desenvolverem projetos para quem trabalha com isso, com produção de qualquer coisa. E eu queria entender bastante e conversar sobre essa dinâmica, porque a gente está indo e, tá, como que vai ser criado, como que vai ser essa ideia? Se for para fazer isso para um fundo, para uma propriedade privada, a gente tem que repensar, entendeu? Porque, inclusive, minha participação vai ser diferente se for em cima da condição de uma propriedade privada, porque o que eu estou buscando eu dedico todo o meu tempo e meu recurso, mas para a construção de um bem comum, né? Isso. Então, eu estou buscando aonde que eu consigo encontrar esse meio de desenvolvimento disso, entendeu? Quer dizer, na verdade, eu acredito que eu estou encontrando. Pois é, eu acho que sim, né? Fala, Marina. Qual que é o site da empresa, Fábio? É pdv7.com.br, mas eu acho, se acessar semana que vem, acho que fica mais fácil, que a gente está trocando. A gente subiu e, por conta dos formulários, pegou vários vírus. Então a tá. gente subiu formulários. Gente, eu naveguei lá e entrou num site, começou a direcionar para uns sites loucos, quando eu comecei a clicar nos links. Feito esse primeiro momento, né, de contextualização e percepção de potencialidades, né, e sinergias, agora vamos direto ao assunto, né, que é a gente conversar sobre a proposta
de como você está enxergando, porque, veja, o caminho que a Marina e o Leandro e o pessoal da Terra Docilar está pegando é de... Eu acho que no mais tardar, né, Marina, semana que vem, estourando, a gente já está marcando aí um sync para fazer o people backing, né, para fazer o suporte e ativação da Terra Docilar como orbital da Taudal, né? Ou seja, então o caminho inicialmente que a Marina e o Leandro estão pegando é para se transformar num produtor de conteúdo da Taudal, né? Não significa dizer que uma coisa vai na frente da outra, mas esse é um primeiro caminho. Então, de repente, o que nós conversarmos aqui, Fábio, com relação à intenção, né, desse fundo compartilhado que vai ser criado, ou foi criado, enfim, na dinâmica da PDV7, conversar com o fundo compartilhado Taudal, já pode servir de referência para a própria dinâmica da Terra Docilar que está criando esses fundos. Entendeu? Então, eu acho que são conversas, não sei se vocês vão entender o que eu estou falando, são dinâmicas e conversas que conversam entre si. Né? Então, vai ser muito bacana. Então, nesse sentido, é bom... Primeiro a gente ouvir de você, Fábio, como é que vocês estão estruturando esse entendimento de fundo, dessa ideia que, pelo que eu entendi, vocês capturaram na interface com a Taudal, né? Como é que vocês estão imaginando, né, essa dinâmica de fundo compartilhado para a dinâmica da PDV7, Ariramba, enfim, todas as coisas que vocês estão envolvidos? A PDV7, ela coloca o recurso, né? E hoje a gente conseguiu desenhar lá dentro do que a gente tem de receita em R$3.000 por mês para impulsionar, inicialmente pensando em 12 meses, um projeto de moradia compartilhada e um ponto de encontro entre viajantes, troca de experiência, e uma base de construção de projetos mesmo, né? E a gente imagina até mesmo no futuro, se for uma base né, da PDV7 ou de restaurantes compartilhados, quem produz alguma coisa. Então, você é produtor de conteúdo, ótimo, você tem onde ficar também, entendeu? Para esses produtores de conteúdo que estão por aí, nômades, tem um lugar para morar, tem uma moradia compartilhada para trocar, sem custo, entendeu? Para você poder gastar o seu tempo com projetos desse tipo né, de regeneração. E hoje a gente está com essa interface com o fundo compartilhado, é o que a gente consegue. E eu acredito que seja o suficiente, porque a gente não tem custo de aluguel, a casa já está lá, já está montada, já tem toda a parte de estrutura para as pessoas chegarem, né? E a gente está trabalhando assim. E conforme for gerando mais receita, a gente vai destinando mais receita a novos projetos que a gente for encontrando também, que faça sentido. E uma coisa que faz muito sentido tá aí, tá o fundo compartilhado é fundo compartilhado, tá? Vamos fazer um fundo comum, né? O Ariramba acessa esse fundo, porque se o Ariramba acessar esse fundo comum, é um fundo comum mesmo, que não é o que eu acho, ou o que o Dan acha, que a gente, né? Não, vamos trocar com mais gente para fazer mais sentido, para ser realmente comum. Né? Então, você está entendendo que esse fundo, quer dizer, entendeu? O que está compartilhando com a gente é que vocês estão começando a permeabilizar, oxigenar esse fundo, quer dizer, ele não ser uma coisa que vai partir do que está estabelecido entre as pessoas que fazem parte da PDV7 e projetos correlatos para fora, não. Outras pessoas também vão poder estar acessando esse fundo de fora para dentro. Isso? Existe essa história de dentro para fora na dinâmica da PDV7 ou de fora para dentro? Não, tá aí, é um recurso para quem está a fim de somar. Porque o pessoal da PDV7 tem outras preocupações, alguns, tem outros interesses, mas estão lá, estão dedicando o tempo deles para gerar esse recurso, entregando tudo o que precisa e mais um pouco, com todo carinho, entendendo que existe uma questão de impacto, de preocupação, não só com o bem-estar, né, mas com todo o meio. E de fato, assim, a gente já conversou. Hoje, na dinâmica deles, ninguém tá. Agora, se é de dentro ou se é de fora, a gente não tem muito isso. O que a gente começou a discutir recentemente a gente tem um grupo que, no final das contas, acabou ficando, que é como se fosse um organismo, e tem os parceiros, né? Mas de quem é o fundo vai ser sempre do que fizer sentido, da onde fizer sentido. Legal, não necessariamente isso. De dentro. Legal isso, porque boa parte dos fundos, quando a gente hoje fala de organizações descentralizadas, né, ou de DAOs, uma boa parte deles, eles possuem muitas políticas e regras de votação, consensos, acessos.
quem tem só o token, né, da DAO quantidade é que pode votar, pode dizer para onde que aquele recurso do fundo vai ser destinado. Então é bem bacana entender e saber. E não podia ser diferente, né, a vida do Nordeste brasileiro, que é extremamente orgânico, permeável, né, e oxigenante. Isso é muito bacana. Eu imagino que também da dinâmica do que vem sendo criado na Terra Docilar, né, Marina? Também tem esse mesmo imprint, né? Essa mesma cultura, não é isso? Ou não? Ou ele tem alguma coisa que é mais focado? Como é que vocês estão pensando nisso? Repete a pergunta, por favor. Assim, o Fábio, ele colocou que todo esse fundo que está existindo hoje, ele já está para o comum, digamos, ele está para o usufruto comum. Ele está disponível para o que faz sentido. Então, ele tem um grau de permeabilidade grande, né, de oxigenação grande. Então, não tem de dentro para fora e nem de fora para dentro. Ele está disponível, ele está vibrando no campo para ser acessado por coisas que fazem sentido. Isso também é o que vem sendo pensado para a própria Terra Docilar? Sim, porque eu não posso responder por todos. E desde aquele nosso encontro, a gente ainda não conseguiu encontrar com todo mundo do time mãe. A gente faz muita questão, assim, né, que todo mundo faça parte. Mas já conversamos, assim, com um e com o outro. E na segunda-feira agora está marcada, às 16h30, a gente vai bater esse martelo aí. Mas daquela forma, né? A gente vai fazer de uma forma, iniciar assim, de uma maneira experimental. A gente vai fazer essa ideia do fundo compartilhado primeiro entre nós, que seria mais ou menos que até então a gente estava pensando como que vai ser. A gente vai fazer divisão de lucro ou a gente vai pagar salários para nós mesmos, né? E a gente estava atuando como voluntariado, todo mundo voluntário. E aí, então, nesse momento, a ideia é que esse fundo mãe, a gente experimente fazer o acesso consciente ao fundo. E os outros fundos, eles vão sendo alimentados também pela receita da loja, mas a ideia sim, é que esses outros 2 fundos, eles sejam com a mesma proposta. Lógico que a gente está aprendendo ainda, né? Como que isso funciona, mas o quanto mais positivo a gente puder fazer no sentido de realmente conversar com as propostas da Taudal e do fundo da PDB7, não sei. Enfim, que a gente possa realmente fazer isso, alimentar essa cultura, eu posso dizer por mim que é a minha absoluta vontade. Bacana, então... Em relação à vontade, eu também coisa, né, que é isso. Uma que por que um fundo compartilhado não dá PDV7 e sim, vamos fazer um fundo compartilhado? Porque a ideia é ter mais pessoas, independente de a gente quebrar a hierarquia. Se a gente tiver um fundo lá, pode ser que alguém chegue e fale, não, a gente vai distribuir isso como lucro no fim do ano, entendeu? Então vamos colocar isso num fundo compartilhado, e se você achar que é coerente, converse com todo mundo, são pessoas além. E sobre a gente vai conseguir colocar todo o lucro da PDV7 nisso? Eu tenho tentado convencê-los. E o que eu sei não, mas tudo bem, 35% do lucro eu tenho certeza que é a minha parte. Assim como parte do meu salário, porque o grupo define, né, qual que é o salário de todo mundo, inclusive define no meu, e eu falei, ótimo, eu não preciso disso, então 3 contos que hoje vai para lá, e é por isso que eu compartilho. Mas, Fábio, é interessante o que você está falando pelo seguinte, querido, para você perceber que por mais que você perceba, digamos, desde que a PDV7 foi criada 10 anos atrás, para cá, né, nessa jornada desses 10 anos, certo? Que a PDV7 hoje está, de fato, mais descentralizada, que ela tem uma cultura mais orgânica, ainda assim existe um rito societal, né? Existe um rito societal. Demais. Existe um rito. E esse rito é onde você tem, digamos, o certo, o que está dentro e o que está fora, entendeu? Perfeito. Sim. Por isso que a ideia é de recomeçar um projeto pensando, por exemplo, no Arinamba. Porque quando eu desmanchei, né? Porque até então a empresa era só minha, eu não tinha nem sócio há poucos anos atrás, né? E quando eu falei, não, pessoal, agora é de todo mundo igual e assim, e não sei o quê,
as próprias pessoas falaram, não, a gente nem quer ganhar a mesma coisa e a gente nem quer ter a mesma participação, porque tá aí, então, assim, de certa forma, foi centralizado. E o que eu busco hoje é, tá bom, então a gente vai trabalhar através desse recurso que a gente consegue exceder em modelos totalmente orgânicos e descentralizados para ver, porque, querendo ou não, é uma coisa do jeito que tá, como todo mundo disse, do jeito que tá, todo mundo tá feliz pra caramba, trabalha, gosta do que faz, todo mundo pode fazer o que tem vontade, né? A gente sempre busca, faz o que te gera potência. Ah, mas eu tô aqui de marketing, mas eu sempre quis fazer de tal coisa. Ótimo, então monta esse círculo aí e começa a trabalhar com ele, né? Começa a desenvolver. Se precisar de recurso também, você pode falar, a gente conversa. Porque, veja, o caminho que a gente pode tomar aqui... Gente, eu vou parar de falar, eu o Fábio e a Marina, para a gente poder ouvir a Vânia, a Maia e o Bravo. Mas só porque, como o papo está muito estimulante e as ideias estão, né, vão vindo rápido, então está borbulhando, né? Então é o seguinte, para a gente poder fazer uma conversa entre as 3 propostas de fundo, né, tem que ter uma linguagem comum. Né? E a linguagem comum seria o acesso consciente, entendeu? Ou seja, a gente está falando de uma dinâmica interativista, no caso da dinâmica da Taudal. Eu imagino que esse grau de organicidade esteja existindo para esses projetos de fronteira, vamos botar assim, sabe, Fábio? Que você está tocando, né? E que também vai existir no caso dos fundos, ou do fundo mãe, do fundo compartilhado da terra docilar, né? Porque aí a gente está falando, se a gente conseguir falar em termos de acesso consciente, a gente consegue, de fato, gerar sinergia entre os fundos, entendeu? Se a gente não falar a linguagem do acesso consciente, a gente vai ter que criar uma outra coisa que não é o fundo, que não é hoje o fundo compartilhado Taudal, porque a gente vai... Que até hoje eu consegui imaginar uma moeda ou um fundo consciente. O fundo consciente parece ser bem mais interessante. Sim, o que eu estou querendo dizer é que a gente... para haver conversa entre as 3 propostas, se não houver uma linguagem comum, que no caso seria a dinâmica do acesso consciente, né, a gente vai cair num lugar onde a gente vai, entre aspas, muitas aspas, negociar de como sistematizar a conversa entre 3 fundos que têm culturas diferentes. Podem ter culturas diferentes, entendeu? Então, é isso que eu estou querendo botar como ponto de partida para nossa exploração aqui, porque senão a gente só vai ficar falando, vai ficar só no campo do desejo, da intenção, que é bom, mas enfim, mas a gente não vai conseguir dar passos, entendeu? Então, claro. Eu imagino que esse seria nosso ponto de partida. Vocês estão de acordo com isso? Perfeito. Com certeza. Na verdade, assim, para mim, a minha maior dificuldade de abstrair e de entender como isso funciona é em relação à questão de estar em criptomoeda, né, o recurso, porque por causa da oscilação, da flutuação que sofreria, mas entendeu? Esse é minha maior questão hoje, assim, que eu acho que não sei se cabe aqui trazer isso agora. Então, Marina, te respondendo rapidinho, que eu quero parar de falar, para a gente poder ouvir a Vânia, o Bravo e a Maia, é o seguinte: por que facilita trabalhar em cripto? Porque é blockchain, né? E não só por isso, porque você já tem várias formas de você trabalhar em cripto que facilita, por exemplo, o acesso descentralizado a uma carteira, a uma wallet, a um fundo, entendeu? É coisa que você não consegue fazer com moeda fiduciária, assim, de uma forma mais ampla, entendeu? Além do que, as pessoas que inicializaram, entre elas eu, né, a proposta do fundo compartilhado Taudal, o ponto de partida delas, né, em parte foi cripto, e a outra parte foi as receitas dos canais do YouTube, entendeu? Então, assim, foi um misto das duas coisas. Então, a origem, na realidade, da disponibilização do recurso, seja em cripto ou em moeda fiduciária, independe. Ou seja, da forma como está disponível, sabe? No caso da PDV7, independe. É em função do lucro que a PD... Beleza. A mesma coisa com relação à terra docilar, entendeu? Assim, independe de que forma esse dinheiro está existindo, digamos, esse recurso fiduciário, né, está existindo, ou criptomonetário está existindo para fazer parte do fundo, né? Desde que a gente tenha uma linguagem comum para poder fazer essa exploração juntos, aí sim, aí é tranquilo. Bem, gente, é isso. Agora que a gente já falou bastante,
Vamos parar para a gente ouvir um pouquinho a Vânia, a Maia e o Bravo. Vamos nessa. Eu estou muito curiosa, assim, estou achando muito interessante a vivência do Fábio, né? Que já tem 10 anos, é uma pessoa que começou sozinho, mas que tem uma mentalidade do bem comum, né? Que expandiu da mesma forma que os inicializadores da Taudal. E assim, eu acho que a gente tem muito para aprender, trocar, né? Tipo, da experiência que são de 10 anos e que pode, nossa, somar de uma forma maravilhosa. Mas a minha pergunta é, vocês geram receita a um nível grande assim de sustentar 15 pessoas, a vida de 15 pessoas? É isso? Através de empresa que vende comida, é isso? Não, o que acontece? Da onde que veio, inclusive, quando a gente realmente resolveu mudar para esse caminho de gerar bem comum. A gente começou a ter bancos atrás da gente, propostas de investidor, e não fazia sentido, né? E no final das contas a gente tem uma empresa de tecnologia que faz sistemas para bares e restaurantes. E do jeito que a gente construiu a empresa com autogestão e tudo o modelo consciente, e uma questão de faz sentido você trabalhar porque o resultado é investido em questão social e ambiental. As pessoas entenderam e as pessoas trabalham pra caralho com muito amor, atendem os clientes. E a gente consegue ter uma escalabilidade para você ter uma ideia. Hoje a gente tem uma folha de pagamento de 50 mil. A gente consegue, atendendo 200 clientes, a gente atende 2.000 clientes com 70 mil. Ou seja, a nossa receita excedente, a gente tem um desenho de escalabilidade absurdo e descentralizado. O que fez a gente receber propostas absurdas de investidor, com a empresa na época ainda dando prejuízo. E é esse que é o nosso modelo, é o sistema, né? E a gente já viajou muito, né? Ficava pensando, através desse sistema, então, em 200 pontos de venda, em 1.000 pontos de venda, a gente, inclusive, coloca o que queriam que a gente fizesse, que era em colocar novos meios de pagamento, que seriam através das moedas sociais. Então, a ideia é, vamos desenvolver esse sistema agora para gestão de mercadinho. Então, qualquer mercadinho que estiver rodando a nossa solução, inclusive, aceita essas moedas que a gente está, né? Essas criptomoedas e moedas sociais e tudo isso. Então, vem da receita da distribuição de software, que é locação de sistema. Então, a escalabilidade disso é eterna, né? Entendi. Nossa, e é lógico que, como a gente tem todo um conhecimento de restaurante, já quase 10 anos trabalhando com restaurante, a gente dá consultoria, faz tudo isso, a gente tem também o projeto de montar as cozinhas compartilhadas e oferecer todo esse conhecimento de processo, de ferramenta, de marketing, de gestão, de estoque, de financeiro e de tudo isso. Então, também tem a ideia do restaurante aos poucos, que eu imagino que seria impulsionado através desses fundos também. Mas uma coisa que é bem interessante, assim, que é o mindset, né? A mentalidade, o qual algumas pessoas têm pelo bem comum, e outras, né, na sociedade que a gente vive, de querer engrossar só o fundo para si próprio, né? Existem esses dois tipos de mentalidade. E algumas vezes, né, vendem para a gente essa crença, né, de que se a gente não cuidar só do que é nosso, as coisas não vão para frente, né? Então, assim, a gente está lidando também com crenças e esse tipo de aprendizado que você teve sobre essas crenças me interessa muito, assim, sabe? De desconstruir essas crenças, né? No final das contas, e eu estava falando, eu mergulhei bastante em filosofia para tentar entender um pouco disso, e no final eu acho que está baseado na segurança. É fácil quebrar essa crença quando você está seguro que você consegue entregar. E se uma hora você precisar do mercado para se manter, não falta.
né? Ou que você conseguiu construir uma empresa que é um organismo que é saudável e você não precisa se preocupar muito. E, no final das contas, essa quebra de crença que a gente está, né, que vem, é através da segurança, da receita. Por isso que a gente começou a desenvolver, inclusive, a plataforma multilateral. Eu acredito que qualquer pessoa que consiga trabalhar 6 horas por dia e ter um recurso de 3 a 6 mil reais lá, conseguiria começar a pensar também na questão do fundo compartilhado, porque no final as pessoas primeiro buscam segurança, né? E talvez não tenha nada de especial eu ter feito isso. Eu simplesmente me senti seguro pelo conhecimento que eu fui desenvolvendo e pelo interesse no mercado que tinha em tal conhecimento, né? Que era a parte de desenvolvimento na época. Eu acho. Sim. Quer dizer que, na verdade, o fato eu não sei, estou viajando aqui, a economia do nosso país joga as pessoas para essa coisa da sobrevivência e não tem tempo de pensar no bem comum, dividir, né? Eu acho que não só a economia do país, eu acho que a cultura, porque independente do quanto se ganha, não se tem nunca segurança. Mas as pessoas continuam buscando a segurança na centralização de renda. Mas o que elas querem é segurança, porque elas nem sabem para que tem a centralização, né, de renda. Isso a gente acaba muitas vezes, e muito, inclusive, de ensaios, colocava isso como problema, mas talvez isso seja só mais uma reação, né? Seja só mais um reflexo, a centralização, porque a reação, o problema talvez seja a busca pela segurança. Não sei, é a questão, por isso que eu falei, é uma questão de pensar na questão filosófica, eu acho. Sim. De outra forma, você ia falar mais alguma coisa, Maia? Não, assim, tomando assim essas reflexões e ele traz isso na vivência, né? Então, assim, tem muita coisa ainda, mas no caminho a gente vai trocando. De outra forma, a gente está falando aqui sobre acesso, que ontem no papo do Iva, já falando do Terra Vila, que ontem foram 2 papos, né? Que no papo do Iva, ontem, que é o token empático, o token A2C, ligado à estação, né? Que são vários organismos aqui se encontrando e que vem à nossa cabeça nesse papo aqui que a gente eu não sei se o Fábio já ouviu falar, acho que o Fábio já ouviu falar, não sei se a Marina ouviu falar do token A2C. Já ouviu falar, Marina, do token A2C? Não, né? Você falou outro dia, mas não explicou. Eu falei, né? Então tá. Então vai lá, Vânia. Vai lá, daqui a pouco vocês vão ouvir falar, ou em outro momento a gente fala, mas eu vou pegar uma parte do papo de ontem para se ligar no que a gente está falando aqui hoje. Ontem, quando a gente estava vendo uma espécie de diagrama que o próprio Vinícius fez do token A2C, e nesse diagrama você tinha assim, representações de círculos, triângulos, várias figuras geométricas, né? E assim, a gente observando esse diagrama, nós notamos que assim, quando é feito uma interação de 1 para 1, você ainda está num círculo muito fechado. Quanto mais essas interações vão acontecendo, se multiplicando entre mais pessoas, né, entre mais centros, você vai se tornando mais permeável. E, assim, essa membrana que antes estava muito fechada, né, ela começa a ser gerado espaços, né? Então, você vê como se fosse assim, uma representação de energia, né? E aí você vê o quanto esse diagrama ele evolui para assim, um fluxo de interação muito rico, e assim, mais pessoas vão se ligando, você vê esse emaranhado, né, de interações, e essas membranas elas se tornam, de fato, mais permeáveis, né? Então, é um pouco disso que eu me lembrei assim, na conversa que a gente está tendo aqui. Porque, assim, essa conversa, quando foi feito o canal, a gente estava falando sobre um dos pontos que o Fábio falou aqui, a gente está querendo se abre, né, para o acesso consciente,
mas, ao mesmo tempo, ele falou assim, é legal que o fundo compartilhado também seja um fundo consciente, né? Então, assim, essa equação, para estar assim, bem equilibrada, tem várias coisas que vão acontecer por aí, mas assim, é importante que as pessoas reconheçam, né? É essencial que as pessoas reconheçam a importância disso, e assim, tem uma coisa que, assim, para o sistema que está posto, o volume de trabalho ou as coisas que forem feitas, produzidas, elas nunca vão estar assim, as pessoas nunca vão estar satisfeitas. Assim, vão querer cada vez, né? Assim, é uma demanda infinita que nunca vai ser satisfeita. Então, assim, eu acho que quem está aqui não é isso que está querendo, né? Pelo menos eu acho. Eu, por exemplo, né, vou falar por mim, mas eu acho que por a gente estar aqui, eu acho que a gente está numa outra vibração. E, assim, esse excesso e esse fundo que estamos pensando aqui, inicialmente a gente estava pensando, através do Bitcoin, que no encontro passado nós tivemos, e que, assim, pode ser feito de várias formas, né? É interessante que se faça a partir do que já se tenha, para esse start ser mais rápido, né? Se vai ser uma porcentagemzinha, um valorzinho do que já se tem, para estar se colocando nesse fundo e começando a experimentar, né? Essa abertura maior para o fundo, eu acho que já vai estar bacana, né? E mesmo que sejam valores simbólicos para começar isso, até mesmo no Bitcoin, eu estava falando com o Vini, né? O quê? É criptomoeda, cada um vai ter que abrir seu wallet, vamos disponibilizar um valorzinho, não sei qual valor que seria razoável, vamos conversar, vamos pensar nesse valor, vamos fazer, né, esse investimento, entre aspas, em criptos, e eu coloco entre aspas, porque assim, a ideia não é assim, pensar em valores estratosféricos. Eu acho que o mais bacana aqui dessa experiência ter esse fundo compartilhado, e ele está gerando abundância, né? Eu acho que de maneira assim, muito relacional, digamos assim, né? Relacional nessa vibração que a gente está falando, a ideia é essa. E é isso, eu acho que partir de coisas simples que já existam, para a gente já começar, com valores simbólicos, para a gente poder experimentar e ver o quanto a gente se sente à vontade, e depois o que mais vier em diante, né, aí as coisas vão acontecendo no seu ritmo e com a sua organicidade. Isso aí, meu amor, isso aí. Por falar na plataforma Gitcoin, gente, Maia, Vânia, Fábio, Marina, já entrou mais $1. Já estamos com $18. Sem a gente fazer nada. Nada. Vini, na verdade, eram $6. Não atualizou. Eram $6, na verdade. Eram 6. Sem a gente fazer 6, nada. Viraram 17, uma coisa assim, né? Não, agora já está 18. Vou mostrar aqui para vocês. Então, Está 18 eu já. tenho uma carteira que eu abri há pouco tempo dentro do Brave, e eu queria fazer já esse movimento, mas Aí, gente, eu não sei fazer. Olha aí. A gente vai fazer um sync para fazer o movimento juntos, Maia. Fique tranquilo. Tá. Olha aqui, ó. Estava em $6, sem a gente atualizar o site, que está desatualizadíssimo e não está em inglês, né? Sem a gente fazer nenhuma movimentação na conta do Twitter, da TalDAO que foi criada. Já está com $18 aqui disponível. Mas me explica uma coisa. Eu não entendo ainda. Da onde que está vindo esse recurso? Pois é, meu amor. Olha só. Vamos nos concentrar no que a gente está fazendo aqui, porque esse movimento do Gitcoin, ele é muito diferente desse movimento que a gente está fazendo aqui, entendeu? Mas é um movimento tão válido quanto esse, certo? Mas eu considero esse aqui mais rico, e culturalmente mais rico, e culturalmente mais relevante do que na TalDAO ali na plataforma do Gitcoin. Embora também seja interessante. Por quê? Porque é uma plataforma que tem basicamente programadores, tem praticamente devs lá. E é uma galera muito ligada ao código.
entendeu? Sendo que a TalDAO hoje não tem código nenhum, é só o código humano. Assim, ou seja, as pessoas estão lendo a proposta, estão falando assim, pô, legal isso aqui, não sei o que é isso não, o site não me informa nada, mas deixa eu deixar o dólar aqui, deixa eu deixar 2, deixa eu deixar 3. Eu estou achando isso sensacional. De certa forma, é hackear, né, essa cultura tecnológica algorítmica, né? É um hackeamento disso, né? Mas a gente vai, a nossa presença, estão fazendo agora o 10º round, né? Desse match funding. A gente tem tempo, porque vai até 1º de julho, tá, galera? Até 1º de julho. Então, a gente vai ter tempo de entrar em campo e fazer alguma coisa bacana ali na plataforma do Bitcoin. Bem, vamos voltar para cá, porque esse papo está mais interessante, né? Então, é o seguinte, o que a Vânia propôs, eu achei ótimo. É isso aí. Aliás, Fábio e Marina, dentro da ocupação cocriativa, né, da Terra Vila Local Viva, em Salvaterra de Fora, quando o Bravo estava aqui com a gente, né, que ia fazer seus 9, 10 meses de ocupação, né, nós temos uma dinâmica que foi criada com um microprodutor local lá, que a Marina, a Maia e a Vânia já conhecem, eu acho que o Fábio também, que é o Volta em Si. Conhece o Volta em Si, Fábio? Não, o Fábio ainda não conhece o Volta em Si. Acho que a Marina conheceu o Volta em Si ontem, enfim, no último acolhimento, né, da TalDAO, enfim, ela conheceu. O Volta em Si, além de microprodutor rural, né, ele é educador ambiental. Né, e ele era o tipo do cara que ele vinha sofrendo, vamos dizer assim, entre aspas, com a falta de visão dos outros microprodutores com que ele se associou, né, numa associação que ele faz parte chamada Mogico. Né? E aí eu falei, mas não estou entendendo, Volta em Si, o que você está querendo dizer com isso? Não, Vinícius, é que é um pessoal muito territorialista, é um pessoal que pensa tudo para ontem, é um pessoal que está preocupado só com o dele, né? Não que todos sejam assim, mas uma boa parte é. Né? E eles só, de fato, começam a pensar de uma forma diferente dentro dessas convenções que estão colocadas, né? De projetos sociais, né? De ajudar o próximo, ou de fazer doação de sementes, doação de coisas. Mas isso é tudo muito convencional, muito institucionalizado. Isso não é um movimento para abrir, para descentralizar, para ampliar a percepção. Né? Então, é um pessoal assim. O que ele estava dizendo para mim, sabe, Fábio e Marina, que quando ele encontrou a proposta de ocupação cocriativa, né, primeiro que ele ficou extasiado, jamais passaria pela cabeça dele que haveria uma ocupação cocriativa em 3 dimensões, né, que conversam de forma diferente entre si, mas estão sempre se sinergizando. Isso por si só já foi um choque para ele. Segundo, numa região onde os donos de terra são muito fechados, são muito territorialistas, são cheios de cerco. Então, caramba, como é que isso pode estar existindo aqui perto de mim e eu não estou sabendo? Né? Então, ele se conectou com isso. E terceiro, que eu e Vânia, e outras pessoas, mas basicamente eu e Vânia, a gente já chegou, o Verli também, a gente já chegou com uma ideia de criar uma dinâmica de quebrar essas barreiras, né? De quebrar essas barreiras, esses silos, né? Essas barreiras, essas cercas, né, um com o outro, que foi a dinâmica do cestão. Né? O que era o cestão? E o cestão sendo lastreado, sabe, Fábio, por esse token A2C que você não conhece ainda. Né? Porque o token A2C, ele valora tudo que as pessoas fazem em prol do usufruto comum como riqueza. Então, se você varre uma praça, por exemplo, todo dia, para deixar ela asseada para o usufruto comum das pessoas, a Vânia, eu, a Maia, a Marina pode chegar, te reconhecer, emitir um quantitativo desse token para você, não é isso? E você tem a possibilidade aí de transformar esse quantitativo, sabe, Fábio, em acesso. Qualquer tipo de acesso. Acesso à alimentação orgânica, acesso a conhecimento, acesso à mobilidade, acesso a acolhimento, acesso ao que você... Até, inclusive, o tal do recurso fiduciário, acesso até ao dinheiro, como a gente conhece. Né? Acesso. Então, é uma moeda que ela é uma moeda diferente, uma moeda corrente diferente, porque ela não é baseada na racionalidade econômica que nós estamos acostumados das moedas. Então, ela não precifica as coisas, ela valora os seus movimentos. É diferente, né? Não precifica nem indexa e valora seus movimentos. Então, nesse sentido, quando o Volta em Si soube do token A2C, ele ficou mais louco ainda. Falei, pô, cara, isso é sensacional. Papá. E a ideia que a gente estava compartilhando com ele é a gente fazer justamente da vida um cestão dele com os microprodutores que ele conhecia,
onde cada um, olha, eu vi isso, Fábio, cada um separava uma fraçãozinha da sua produção, deixava disponível no cestão. Essa fraçãozinha que a pessoa deixava para o usufruto comum, certo? Esse movimento de deixar essa fração, esse microprodutor já seria reconhecido e receberia token ADC, entendeu? Ele seria reconhecido. E com o token ADC, ele podia liquidar para acessar o quê? Ferramentas que ele precisa para o cultivo dele, conhecimentos que ele tem que pagar, logística que ele tem que pagar, tudo isso. Aí eu falei assim, cara, isso é sensacional. Também acho, né? Vamos botar isso em prática? Então, nós estamos botando isso em prática. Então, esse raciocínio que a Vânia fez, ele é muito, muito em parte influenciado por essa dinâmica do próprio cestão que a gente vem implementando na ocupação, entendeu? De você separar uma fração, né? Essa fração ela já ser reconhecida como um gesto em prol do usufruto comum, você receber o token ADC e poder liquidar por todo tipo de acesso, entendeu? Então, isso aí já está aí. A gente venha com uma ideia, né? Que eu acho que talvez dê para encontrar lá no site em ações, que a gente chamava com a economia, uma economia colaborativa, ou uma economia social, hoje pensando como uma economia regenerativa, onde direto a gente cobrava o cliente, né? O sistema é R$300 por mês, o sistema. Mas você está pagando mas a gente fica com 150 para distribuir entre os colaboradores aqui, e 150 do que a gente está recebendo está indo direto para projeto social. Que é mais ou menos isso. Uma parte a gente que separa, ele nem escolhe. Assim como a gente tem um aplicativo agora de delivery online. Do aplicativo de delivery online, se cobra assim 1%, 2%, não sei em quanto que vai ser. Muito menos do que um iFood. Só que desses 2%, metade vai para projeto social também. E aí a gente vai amarrando, inclusive trazendo, porque a gente começou a ver que dá certo isso. Quando a gente faz esse trabalho, na verdade, você paga 300 e você pagou 300 para a gente de qualquer jeito. A gente pega 150, investe em projeto social e fala, parabéns, né, a sua mensalidade virou isso. E a gente percebeu que depois de uns 6 meses, ele está dentro do projeto, e aí ele não está mais mandando 30, ele manda 50 marmita, ele não está... E a gente trouxe isso, porque como precisava conectar todo mundo, através de realmente, aí você fecha um vínculo com ele, que ele começa a se conscientizar sobre tal coisa, né? A gente pensou bastante nesse, porque aí você faz o organismo inteiro alimentar esses fundos, né? Exatamente, cara. Exatamente. É uma dinâmica parecida, mas é diferente, né? Uhum, porque o token ADC não... Você liquida, quando você liquida, você se transforma em acesso àquele quantitativo que você recebeu. Sim, perfeito. Você acessa qualquer negócio. Mas é que a gente não tem um token. A questão é, poderíamos substituir isso por um token. É isso que a gente gostaria, entendeu? Assim como parte da receita que o pessoal que trabalha com a gente poderia ser em token. Poderia ser nesse token, que é para realmente trazer para uma nova visão, né? O que a gente vem fazendo... Fala, desculpa. O mais importante disso, dessa ação, eu acho, que é exatamente meio que educar, entre aspas, né? É ensinar o outro que é possível esse mundo, né? De dividir, de se ajudar do bem comum, né? É educativo. É muito educativo mesmo. Fala, Marina, querida. Uma pergunta para o Fábio. Nesse sistema aí para restaurantes, vocês têm algo em relação à entrega de alimentos nos restaurantes? Ou mais para o sistema ali mesmo? A gente tem duas, a gente tem uma coisa que a gente tem uma preocupação, né, sempre com a fome. Então, a gente buscou quem consegue produzir mais comida com mais facilidade no menor custo, sem dúvida o restaurante. Então, parte do que hoje a gente recebe, até 50%, ele pode pagar em comida pronta para consumo. E essas comidas a gente distribui, né? Não sei se seria isso, então a gente tem essa parte de ação. E de sistema, a gente tem as nossas ferramentas. Entre o produtor do alimento e o restaurante, se dentro desse sistema contempla isso. A gente começou a desenvolver tudo isso a primeiro passo onde a gente conseguia fazer alguma coisa, né, era através de toda a parte de controle de estoque.
através do controle de estoque, a gente conseguia saber o momento de compra. E aí a gente busca e começou a desenvolver ferramentas, mas a gente tem pouquíssimos braços, então a gente só tem isso desenhado na gaveta, de conforme ter a necessidade do estoque, conectar direto no produtor para destruir toda a cadeia de distribuição que fica com 90% da receita. E a gente tem esse projeto e começou pela gestão de estoque através de várias ferramentas. E pretende desenvolver cada vez mais nisso. Por isso que a gente pretende pensar num jeito de aumentar esse organismo, porque através só do nosso braço e dos nossos produtos e do recurso reinvestido, a gente sabe que é um caminho que ainda vai demorar bastante. Mas a gente tem seguido esse caminho por enquanto. Muito bom, querido. Então, olha só, eu fiz esse comentário do Sextão, foi bacana que isso fez com que o Fábio, né, abrisse um pouquinho mais o código. Não que ele não estivesse aberto, mas abrisse um pouquinho mais, para a gente conhecer um pouquinho mais as entranhas, né, de como a dinâmica vem acontecendo, é justamente para isso, né, para a gente diminuir o grau de separação, sabe, gente? O problema a questão toda, galera, não é sistematizar essa dinâmica. Porque porque eu sei que, como, por exemplo, os produtos que o Fábio vende, eles já vão sistematizados como software para o pessoal. E, culturalmente, eles já entendem que aquele produto, né, se encaixa no dia a dia dele, da forma como ele paga por cartão, com débito, com crédito, etc., pagar fornecedor, blá, blá, blá. Mas nem tudo foi um mar de rosas para quem montava software nos anos 80 e 90 para vender isso. Você podia bater na loja das pessoas e falar isso, cara, você está maluco, rapaz? Tem aqui, ó, que aqui é meu... Eu comecei isso com uns 18, 19 anos através de programa de fidelidade, tentando montar tudo isso. Na verdade, faz uns 20 anos, eu acho que eu estou seguindo com essa ideia, mais ou menos. E era através de programa de fidelidade. Mas eu não tinha nem computador, não adiantava nada essa ideia de sistema 30 anos atrás. Não, mas é que eu estou falando. Mesmo com o computador existindo, ele era mais decorativo do que outra coisa, era mais estético do que outra coisa, porque o pessoal não se apropriou socialmente da cultura do negócio, né? E eu falo porque eu como sou uma pessoa, sabe, Fábio, que eu participei do início da internet no Brasil, um pouco da tecnologia, da chegada dos computadores aqui, eu vi esse fenômeno acontecer em tempo real, assim, entendeu? Assim, então, você falava disso, parecia que você está falando de uma coisa assim muito distante, utópica, você está falando de um planeta, um outro planeta, uma outra civilização. Ai, que menininho inteligente, mas ninguém sabe o que está falando. Que menino inteligente, legal, bacana. Depois a gente fala sobre isso agora. Vamos ver o cuidado da vida. Mas é por isso, gente, que a questão cultural é muito relevante, entendeu? Então, assim, é por isso que não deverá existir, para que a gente possa, de fato, gerar essa sinalização que já tá existindo aqui, certo? Ela já está existindo, uma sinalização. Se a gente começar a fazer muito desenho disso, muita sistematização, a gente vai acabar criando regras e políticas. A gente vai cair no lugar comum do que já está estabelecido. Entendeu? Esse lugar as pessoas conhecem. Aqui eu sei negociar. Aqui é meu lugar de fala. Sim. Aqui é meu lugar de fala, aqui eu conheço, aqui eu posso, aqui eu chego, aqui eu sinto-me empoderado. Não. Então, todo o movimento que a gente está fazendo é um movimento que é justamente para desconstruir isso, né? Esse tipo de mindset, como a Maia fala, esse tipo de mindset. É por isso que a gente não está aqui desenhando nada aqui. A gente só está colocando as intenções e querendo gerar sinergiações. E quanto mais conversas a gente fizer, e aí fica a proposta de fazer a dinâmica das frações, certo? Das frações que a gente vem fazendo com o Sextão, com os microprodutores, através da ocupação cocriativa lá em Minas, em Salvaterra, né? Lá em Juiz de Fora, Salvaterra, para a gente poder fazer a sinalização dessas duas propostas de fundo junto com o fundo da Taudal. Depois a gente pode começar a elaborar um pouco, sofisticar, entre aspas, elaborar um pouco mais em cima disso. Eu acho que o movimento inicial mesmo é o movimento da fração. Entendeu? É o movimento da fração. Porque, assim, se você me perguntar, eu já estou com 1000 ideias aqui, de como isso pode expandir, de como pode extrapolar, mas eu prefiro não entrar nelas agora, porque a gente vai ficar muito tentado, racionalmente, a querer explorar isso. E aí, quando a gente começa... Olha só, aí, racional. Quando o raciocínio começa a mandar na história, o lado esquerdo do cérebro, né, ele começa a ditar regras. Pô, bicho, então agora é isso aí, meu irmão, é esse caminho. Esse negócio da cultura aí é muito frufrufru, deixa para o lado direito do cérebro aí. Vamos logo sistematizar, organizar essa bagunça aí, vamos lá estabelecer essa história.
Eu sei como é que é. Então, assim, eu prefiro nem extrapolar e compartilhar, porque a gente naturalmente vai tender a isso, entendeu? Uhum. Na verdade, uma das coisas... Oi, alguém falou. Na verdade, é equilibrando, né? O caminho é esse. O caminho, né, significa isso, né? A gente equilibrar esses dois lados, né, do cérebro sem cair nem para um nem para outro, né? A gente, inclusive, desde que eu comecei, né, que eu conhecia a Taudal, e lógico, eu tenho muitas conversas com o pessoal da empresa, bem, e hoje a gente, né, nas últimas conversas, a gente acaba vendo o seguinte, a gente acredita que tem sim um modelo que talvez seja um modelo mais inclusivo que a gente consiga fazer, através de uma organização, sim, e de certas regras, como uma plataforma multilateral que pode colocar 100 pessoas em 6 meses com receita de R$5.000 todas elas, depois passando por um modelo de organismo meio que na linha de uma sociocracia, que vai trazer uma nova visão, e depois entrando num modelo, né, da Taudal, onde realmente você derruba de vez todos os muros. A gente acredita nessa passagem também, porque talvez um monte de gente que acaba de entrar na Taudal não entende um monte de coisa. Não, mas essa que é a ideia, né? De qualquer forma. Causar essa estranheza, gerar essa cognição, né? A estranheza gerar cognição e abertura para você culturalmente entender que é uma outra coisa. Mas vocês estão vivendo essa gradação que você acabou de falar, ô Fábio, ou elas estão convivendo ao mesmo tempo juntas? Como? Repete. Vocês estão vivendo essa gradação da cooperativa para a sociocracia, para chegar nessa dinâmica altamente orgânica e interativista, esse framework? Sim, vamos lá. Há uns 2 anos atrás, eu propus um modelo, e foi a época que eu era 100% dono, então eles não tinham muito, né? Eles concordaram. Foi, eu tinha uma empresa, 100% do dono, eu falei, agora todo mundo isso tem 7%. Isso é um paradoxo, mas beleza, continua, querido. Vai. Não, porque como eu tinha 100% da empresa, eu falei, pessoal, agora todo mundo tem 7%. E na época não tinha ninguém para discordar, porque eu tinha 100%. Né? E aí a gente começou com um modelo totalmente, agora não tem mais dono, todo mundo pega o recurso do jeito que achar, todo mundo ganha, na verdade, igual, e não sei o que, não sei o que. Então a gente foi meio chocante, algumas pessoas saíram, não entenderam. Eu falei, caraca, você ganhava 1.000, agora você vai ganhar 4. E o cara que ganhava 8 agora vai ganhar 4 e não está reclamando. O que está acontecendo? E várias pessoas começaram a sair da empresa, depois voltaram quase todos. Quase todos não, todos pediram para voltar já, e a gente está tentando agora absorver todos de volta. E aí foi começando uma construção, e agora tá lá, tá conversando, tá se discutindo. Mas e a questão do fundo que a gente vai investir aqui para projeto? Vai fazer assim? Eu não gostaria. E tá assim, tá tendo num caminho, tá vários processos, vários passos, e tá rolando essa movimentação cada vez mais consciente, assim, parece que a grande maioria entende, mas só conseguiu dar certo depois que eles se sentiram seguros, porque poucos meses atrás começou a ter várias barreiras, e só conseguimos dar o próximo passo quando parou e falou, pessoal, em plena pandemia, aumentamos o salário de 70% das pessoas, eu queria que vocês observassem o que está acontecendo com quem está seguindo um modelo tradicional e o que acontece quando a gente fala que tudo é de todo mundo. Vocês entenderam que faz sentido tudo ser de todo mundo? Aí falou, todo mundo que eu conheço ficou desempregado e eu aumentei meu salário. Se pá, eu vou acreditar nessa loucura e vamos seguir, entendeu? E várias vezes que eu converso, falo, pessoal, tem que ser assim, vocês entenderam? Não, mas a gente acredita. A gente cuida aqui da operação e você fica nessa viagem aí filosófica que você tem. Eu falo, beleza, dá certo. Mas todo mundo veio trazendo. E ultimamente eu tenho bombardeado bastante eles com conteúdos, né? Eu falo, pessoal, vamos refletir, vamos conhecer. E aí eles têm retorno também dessa parte. Porque quando eu falei, a empresa é de todo mundo, eu não quero mais me preocupar com a operação, eu quero pensar na construção de um organismo, eu vou gastar meu tempo com parte de planejamento, com parte de social e tudo isso. E vem vindo. Tem essa conversa, se for respondendo, tá tendo uma construção interna muito interessante. Então, eu acho que... Fala, Maia, desculpa. Não, eu ia mudar totalmente assim, pode falar. Eu acho que dentro desse caminho das frações que a gente está falando aqui, né, dentro do que já existe de recurso, digamos, disponível para ser compartilhado, de fato, na formação de ambas as dinâmicas de fundo, né,
a gente pode imaginar o seguinte, a Marina, junto com o Leandro, a Terra Docilar, já está fazendo um movimento para passar pelo Peopleback, né, que é o suporte e ativação da Terra Docilar como orbital, né, como produtor de conteúdo da Taudal. Eu acho, Fábio, que, nesse sentido, a PDV7 pode passar pelo mesmo caminho, né, também como produtor de conteúdo. Nesse caso, não só para falar dos projetos, né, enfim, de toda essa história, contar a própria história da PDV7, né? Contar um pouco da história. Isso já seria, como a gente está contando a história da ocupação cocriativa, né, da Terra Vila do local, contar toda essa história, como vai ser contado, como a própria Terra Vila Docilar já vem contando a própria história, né? A própria história do que vem sendo realizado. Nesse tocante, eles já estão fazendo isso, né? Eles começaram fazendo isso, contando essa história, né? Contando a narrativa. Então, você vê que vocês estão em tempos diferentes, né? Então, assim, e aí acontece, desse recurso compartilhado, que fica disponível também no compartilhamento, o que acontece? É muito importante, galera, entender que não é como se fosse... Só para vocês entenderem que são coisas... O que eu vou falar aqui é muito diferente do convencional, né? Não é como se, pelo fato de que está disponibilizando um recurso também para o fundo compartilhado, né, que, digamos, todo mundo que está envolvido na proposta, de alguma forma, sente a obrigação de produzir alguma coisa, né, ou para a PDV7 ou para a Terra Docilar. Não é o caso, tá? Eu acho que isso deu para vocês pescarem, né? As pessoas se interessam pela proposta, né? Elas chegam, fazem o suporte e ativação pela proposta, né? Então, assim, gera uma ignição, gera um tesão, gera uma vontade de fazer parte daquilo, gera um liame interativo, né? Um devir, vou botar aí, ó, Gatari, gera um devir interativo, uma vontade de chegar junto, cocriar e materializar, correto? Então, essa que é a instância, certo? Sim, perfeito. E realmente, eu entendo exatamente que não tem essa relação, do mesmo jeito que eu acredito claramente que existe essa troca e é um caminho que faz sentido, né? Mas eu entendo que não é porque tem o fundo, perfeito, claro. Exatamente. Porque o fundo já existe, inclusive. Já está aí. O fundo já está existindo, né? Desde o início da proposta da Taudal. Quer dizer, a ideia é a gente começar a fazer essa sinergização como se fosse uma ecologia, como se fosse não, uma ecologia, né, de fundos compartilhados, sinergizando-se, conversando entre si, disponibilizando frações para que, digamos, numa forma mais geral, né, o recurso disponível para todos os fundos acaba se expandindo, né? Porque todo mundo está conversando entre si, né? No caso da Taudal, quando a gente começar de fato a veicular conteúdo através dos canais do YouTube que estão monetizados, sabe, Fábio? Mais recursos vão chegar, quer dizer, mais recursos vão ficar disponíveis para o fundo. E esses recursos, eles vão se misturar com todos os outros recursos que estão disponíveis para os outros fundos, quer dizer, tudo vira uma coisa só no final das contas, quer dizer. Por quê? Porque a membrana está extremamente permeável, oxigenável, né, para fazer esse mútuo acesso. Ou seja, o que eu quero dizer, essa instância de comunicação, no meu entendimento, em termos culturais, se a gente partir do pressuposto de que esse aqui é o fundo, essa fração aqui é a fração do fundo da PDV7, essa aqui é da fração da Terra Docilar, tá, galera? Ó, tá aqui, mas, pô, aqui, tá. É uma coisa só. Porque se a gente começar a dividir, não adianta, você vai entrar nesse lugar, entendeu? Tipo assim, ó, gente, a minha fração é maior do que aquela galera lá, hein, velho? Ó, não, porque senão não faz o menor sentido. Se eu colocar lá, eu só vou mudar o banco, eu vou continuar colocando numa conta. Ó, eu estou colocando aqui no fundo compartilhado no meu. Então, amigo, não é seu, não é compartilhado, então, né? Não cabe as duas palavras na mesma frase, né? Porque compartilhado meu, né? Ficou perfeito. Uma coisa que você falou da geração de conteúdo é bem legal, que a gente, assim, quando a gente começou a trabalhar com a proposta querendo ser inclusivo, porque a gente tem muito cliente refaturando 500 mil com 5, 6 restaurantes procurando a gente. Mas a gente queria, porque a gente acha que a gente realmente entrega valor e a gente queria atender o cara de 30, 40 mil reais. E a gente gostaria de entregar, porque às vezes não faz sentido ele usar o nosso sistema, mas a gente tem muito conhecimento para passar para ele. E a ideia é justamente desenvolver canais
de conteúdo para comunicar eles com vídeos, com treinamentos, com encontros, de várias formas, conectando o microprodutor com ele através de grupos, entendeu? Através de geração de conteúdo. Então, quando você pensa a PDV7 como geração, é o que a gente realmente acredita que faz sentido, através da geração de conteúdo e da história e do impacto que realmente, porque no final qual que é o impacto? Porque tem um monte de gente falando que está fazendo, entendeu? Não, de fato, a gente não quer mais falar só o meu sonho que começou lá atrás, a gente está querendo falar das ações que a gente conseguiu através desse pensamento compartilhado, de colaboração, né? E, então, sim, a PDV7 visa, na verdade, a gente imagina ser um canal de conteúdo e um modelo de educação, onde a gente foca muito qual que é a melhor forma de passar, de transmitir o conhecimento ou de despertar naquelas pessoas da organização vontade de ir atrás de novos saberes, né? A gente já tem essa ideia também, que eu acho que soma com PDV7 seria bem legal ter gerador de conteúdo. Marina. Você está mutada, Marina. Você está mutada, querida. Pronto. Não, é porque antes de começar com a Terra do Oscilar, né, a gente já atuava na Rede Bambu. Enfim, que é outra rede, depois a gente conversa sobre isso. Mas a questão é que a gente estava energizando um movimento muito vinculado com a questão das migrações, dos imigrantes, principalmente das pessoas em situação de refúgio, né? Muito com a questão da economia criativa e com a gastronomia. Então, a gente fazia mostras de cinema com gastronomia e não sei o que e tal. E surgiu daí a ideia da gente fazer, porque é uma das maiores riquezas, né? Era muito legal, assim, a gente fazia eventos com comida do Paquistão, Afeganistão, até a Damelis, que vocês conheceram, eu conheci por meio desse movimento, assim, para mim é maravilha, porque eu comia comida de todo o planeta, dos lugares mais, né? E aí surgiu a ideia de a gente fazer um aplicativo, alguma forma de facilitar também essa coisa, né? Porque essas pessoas, elas chegam sem falar a língua, né? Do país, passam muita dificuldade e tem, muitas vezes, a maioria das vezes, elas têm essa riqueza. Não? Às vezes, a riqueza da música, tem a riqueza própria, né? De si, das suas origens. Mas a gastronomia é muito forte. Então, me veio esse insight de falar de repente, alguma coisa vai surgir daí, da gente fazer essa facilitação. E aí, a outra coisa que eu queria falar, voltando lá no assunto que vocês falaram no início, da questão da segurança, né? Porque, realmente, né, essa questão cultural em relação à segurança que as pessoas buscam, mas eu vejo que ela está muito, muito vinculada com um medo de passar fome e passar sede, né, na origem, assim, do nosso DNA. Então, por isso que a alimentação é uma coisa tão forte, né? Ela está na base da pirâmide, assim, das necessidades humanas, vamos dizer assim, e tem muita... Eu estava vendo o dado que a Greenpeace liberou sobre a insegurança alimentar no Brasil. Agora, na pandemia, 59% das pessoas, dos brasileiros, estão sofrendo de insegurança alimentar, que é a pessoa não fica dias sem comer, às vezes, sabe? E é isso, tipo assim, meu primo está passando por isso. E a gente, é muita gente, sabe, que está passando por isso, e esse medo de passar fome, ele é uma coisa assim que é real. Né? Tipo, real. Ele fica, por mais que a gente tenha o dinheiro, né, a gente fica querendo acumular porque a gente tem o medo, né, e é esse medo de morrer, o medo da fome. Então, acho que resolver essa questão da alimentação, ela é primordial para a gente conseguir superar também essa questão econômica. Por isso que a gente bate tão forte na questão da gente distribuir a produção de alimento. Muito bom, Marina. Lindo, lindo isso. Aliás, diga-se passagem, não aconteceu ainda, mas eu acho que vai acontecer assim que a PDV7 virar um orbital da Taudal e assim que a Terra do Oscilar acontecer, que é a conversa entre orbitais, né? A conversa entre orbitais para desenvolver ações conjuntas, dinâmicas conjuntas. Por exemplo, uma das coisas mais bacanas que a Terra do Oscilar faz é produzir conteúdos maravilhosos. Tem uma produtora, produzir conteúdos maravilhosos, né? De repente, pode ter aí uma dinâmica, uma sinergização tal que vocês vão começar a produzir esse conteúdo
não só das pessoas, sabe, Marina, que estão hoje ligadas à Terra, mas e sim como o Ólon, né? Assim, uma proposta de Ólon é de 2 orbitais, não é isso? Uma proposta de Ólon que vai sofrer um people backing, né? Suporte para ter mais gente chegando junto, para poder chegar junto e materializar esses conteúdos, né? Gente, eu adoraria esticar mais isso, mas já tem, daqui a pouco vamos cair aqui, porque já tem a gente está usando o perfil do PeopleSwing, tem muita gente que usa, né? Então, antes que a gente caia, né, vamos para os finalmente aqui, para ver como que vocês sentiram desse nosso primeiro sync, dessa nossa primeira conversa, né? A gente ouvir um pouquinho de cada um e a gente finaliza, pode ser? Começando por quem quiser começar. Vamos lá. Responde aí a minha pergunta, Fábio, no chat. Sim. Na verdade, eu não sei, mas eu sei que eu sou Libra, mas eu não sei o resto. Aham, eu sempre acerto. Gente, eu vou deixar minha pergunta, porque daqui a pouco eu vou ter que estar saindo. Então, eu só quero saber quais vão ser os próximos passos, tá bom? E estou saindo agora. Um abraço para cada um. Beijo. Beijo, meu amor. Então tá, Marina. Eu acho que eu falei, tô contemplada. Só gratidão mesmo por esse encontro. Fábio. Legal. Nossa, muitas coisas. E só aproveitando quando você falou da questão, né, dos refugiados, quando a gente pensa nos restaurantes e quando a gente começou um restaurante coletivo que a gente tinha, que era uma hamburgueria, a gente sempre pensou muito nisso. Nós sabemos produzir, a gente sabe comprar, a gente sabe fazer processo, a gente sabe entregar, a gente tem ferramenta. E esses caras têm o conhecimento, esses caras têm a paixão. E a gente fica imaginando que quando eu falei, a gente pretende sim ser uma rede de restaurantes. E essas são as pessoas que realmente poderiam ter milhares e milhares de cozinhas coletivas por aí. A ideia da cozinha coletiva, inclusive, vem do Rafael, que ele sempre imaginou isso, né? Onde são várias pessoas produzindo e tem as pessoas que sabem cuidar do processo, sabem cuidar da compra, sabem cuidar da gestão, sabem distribuir, sabem fazer a comunicação. Isso é um projeto que é bem legal, tem bastante a tocar. Mas vale dizer que na cultura, dessa cultura que a gente chama de brasileira, eu não gosto muito de chamar de Brasil, porque isso é uma instância que foi criada no colonialismo, né? Então, na cultura das pessoas que vivem aqui, né, que é um caldeirão de pessoas, né, de tudo quanto é parte do planeta, né, digamos, nós já temos a cozinha é o espaço mais compartilhado, né? A cozinha já é o espaço. Então, a cozinha já está mais no coração do que na sala. A cozinha está mais no coração da maioria das pessoas do que na sala. Você vai, às vezes, a festas de amigos, aniversários, e as pessoas ficam na cozinha o tempo inteiro. A cozinha já é compartilhada de muitas formas. Mas, enfim, gente, respondendo, eu não posso responder com relação ao seu signo, sabe? Então, isso é uma coisa que você vai ter que pesquisar junto com a Maia, isso aí para você dar um feedback para ela, para saber seu ascendente. Me passa o horário que eu descubro. Passa isso aí, passa que a Maia adora descobrir essas coisas. E a outra coisa é a seguinte, com relação ao próximo passo, como a Vânia deixou, né? Eu acho que é o seguinte, galera, dentro do que vocês já estão fazendo, né, a gente pode abrir um Google Doc, né, porque é uma coisa que todo mundo conhece. A gente, ali no Google Doc, a gente coloca um pouco a essência do que já está sendo feito ali, né? E a gente vai destilando, vai metabolizando e destilando, tendo como pano de fundo a própria dinâmica da TALDAL, até a gente encontrar os pontos de sinergia, sem a gente entrar em muita sistematização, protocolo, acordo ou nada do gênero. Quando a gente for ver, a coisa já está misturada, entendeu? Sim, misturada. eu imagino assim. Sendo que, em paralelo, né, a Marina, se você quiser, Marina, por favor, fique à vontade, se quiser eu posso fazer, mas se a Marina quiser, já vem desenvolvendo, né, a proposta para passar pelo people backing, né, pelo suporte e ativação das pessoas, né, da Terra do Oscilar como orbital da TALDAL. Eu acho que essa dinâmica também é válida, Fábio, para a PDV-Serve.
certo? Eu acho que é válido, porque eu acho que tem tudo a ver dentro de toda essa demanda, né, que já está existindo, né, como uma proposta de educação também, vamos dizer, educacional, que já está existindo e que está vibrando no campo, né? Então, eu acho que é um caminho que a gente pode também estar trilhando os três juntos, assim. Aprender um pouco, né, de como vem sendo co-criado, né, a proposta da Terra Docilar, e a mesma coisa a gente pode pensar também para a própria PDV7. E a última coisa que vai ficar vibrando no campo, que a gente não vai conversar hoje, porque daqui a pouco a gente vai cair, literalmente, né, se a gente não sair daqui, vai ser o seguinte: se você de fato deseja energizar o papel de Tao Thinker, né, na dinâmica da Tao Dao, entendeu? Porque aí sim, energizar a partir desse lugar, né, onde você está energizando um papel que está começando a conversar com toda essa complexidade que está começando a ganhar. Não que não existisse a complexidade antes, as pessoas são complexas, certo? Mas mais complexidade ainda. Como você é um cara muito ligado à complexidade, muito ligado a querer pensar, né, spin-offs, vamos dizer assim, forks, ou coisas do gênero, ideias novas, está aí colocado, mas resta saber o quanto de fato você vai separar um tempo para energizar esse papel no dia a dia da Tao Dao, entendeu? Então essa é mais uma questão. Falando desse papel, no final das contas, quando realmente a gente fez, né, pensou na distribuição da empresa, a proposta que era bem clara com todos era o seguinte, era que eu ia fazer o que me gerava mais potência, e eu percebi que é esse tipo de coisa, é a criação, e é pensar em possibilidades, e é pensar em problemas complexos, é o que eu gosto, realmente me faz bem isso. Então, foi muito legal, inclusive, que eu mandei para todo mundo, achei que eu falei, que a proposta era, pessoal, a única coisa não me perguntem da operação do financeiro, porque não sei, e é por isso que a gente descentralizou, e é por isso que é todo um conceito de autogestão. Eu vou dedicar, a partir de hoje, o meu tempo em pensar possibilidades e resolver problemas complexos que eu encontrar. Então, eu gosto, porque eu me divirto com isso, porque me gera potência. Então, eu já venho dedicando praticamente 100% do meu tempo nesse papel, desde que a gente fez isso há um tempo. Tá, uma outra coisa importante... é ótimo junto com mais gente. Uma outra coisa importante é vocês, eu acho, entenderem que vocês já estão fazendo parte da cocriação da Tao Dao, né? Então, não é nós, eles, né? Juntos, né? Então, você, não, o que nós podemos fazer? Não, né? Até porque se você não é uma organização, né? Então, não tem essa. Então, já está fazendo parte da própria cocriação da Tao Dao como um todo. Dito isso, galera, vamos nessa, senão a gente vai cair sem dizer tchau. Beijo grande no coração, tá? Fiquem bem. Lembre-se, semana que vem, o encontro de acolhimento da Tao Dao vai ser segunda-feira, 6h30, ok? Segunda-feira, 6h30. Convidem mais pessoas. Tá. Convidem mais pessoas. Antes de cair rapidinho, próximo passo, por onde vocês trocam, quem gera esse documento, quem distribui esse link, alguém tenha isso fácil? Eu acho melhor você fazer esse movimento, porque, tipo assim, eu normalmente faço esse movimento, mas eu acho bacana você fazer o movimento. A gente pode... Esse movimento pode ser feito ali pelo canal Rede Regulação, tá? Afinal de contas, ainda não tem nenhum tipo de ancoramento, né, da Terra Docilar e da PDV7 nesse ecossistema do Discord, digamos assim, da Tao Dao. A gente pode fazer por ali, correto? Mas eu vou reforçar. Não deixem de fazer o que vocês já vem fazendo, o que a Marina já vem fazendo no Orbitalcast, o que você já começou a fazer no portal Canal dos Sonhos, entendeu, Fábio? Não deixe de se envolver também, não deixe de ter a experiência de vocês próprios fazerem acesso consciente, independentemente se precisam ou não, pela própria experiência de fazer o acesso, entendeu? Para vocês próprios sentirem isso na carne, né? Assim, sentir como é que é a dinâmica. Isso é tão importante quanto essa conversa que a gente está tendo aqui, entendeu? Esse movimento de convergência, né, que a gente está fazendo aqui. Galera, é isso. Deixa eu perguntar, em vez de gerar um documento, a gente pode jogar pode conversar direto pelo Discord, justamente para ver se aquele canal funciona nessa construção, em vez de precisar de um arquivo novo. Pode, fica à vontade. Assim, eu só sugeri porque normalmente é o lugar que as pessoas vão primeiro para poder trocar as ideias. Para mim, pode ser da forma como for. A gente tem que esquecer de não centralizar no Vinícius, né? Que é uma das questões que eu queria trazer depois numa conversa. Hoje eu ia trazer, mas é que foi tão bom. Gente, eu amei. Essa conversa foi maravilhosa.
ver essas coisas se concretizando, né, e potencializando é lindo, assim, não tenho palavras. Mas uma das coisas que eu ia trazer é uma das pessoas que eu convidei, e não apareceu mais, ela disse o seguinte: as coisas são muito centralizadas no Vinícius. Aí eu falei assim, ué, mas por que você acha muito centralizado? Eu falei assim, olha, você poderia dizer que é centralizado a partir do momento que você interagisse com aquilo e tentasse tirar o centro dele e ele falasse, olha, escuta aqui, eu estou aqui, aqui é meu lugar, ninguém me tira daqui. Mas a partir do momento que, assim, não tem ninguém para fazer, o coitado do Vinícius está fazendo porque ninguém está fazendo, a gente não pode esquecer que o fato de estar centralizado é porque ninguém ainda foi fazer. Então, você acaba fazendo porque ninguém está fazendo, né? É por isso que está centralizado, na minha opinião. Mas eu acho que a gente tinha que conversar sobre isso, porque às vezes as pessoas têm impressões e elas não checam, elas não veem, elas não vêm conferir se isso é verdade. Né? Então, eu queria bater um papo com a Vânia, principalmente, que vem cuidando um pouco disso, sobre esse assunto das próximas vezes. Claro, querido. Tá? Um comentário sobre essa parte de centralização eu vejo que não tem aquele negócio, tá aqui, cara, adoraria que outra pessoa estivesse fazendo e eu não precisasse fazer, né? Mas aí, e o pessoal acaba centralizando. Só que eu fiquei pensando bastante sobre isso também, e eu vejo que um pequeno detalhe leva a essa construção. Todo mundo usar o nome, ter um People Spring ou ter um local. E eu fiquei imaginando que quando todo mundo está com o nome, tem uma figura que se identifica de forma diferente, não como uma pessoa, eu acho que isso acaba trazendo para todas as outras pessoas uma consciência de uma centralização. Eu fiquei repensando isso esses dias. Eu não sei se eu entendi bem, mas aí eu acho que a gente podia desenvolver esse assunto mesmo para essa questão de percepção, de como a gente pode melhorar isso, sei lá, né? Eu não sei se entendi bem o ponto. O que existe, gente, é o seguinte: existem aqueles que inicializam, né, ou co-inicializam, e as pessoas que, como no seu caso, Fábio, você inicializou, no seu caso você praticamente inicializou, você nem co-inicializou com alguém, pelo que eu entendi. A gente pode entender isso melhor depois, né? Mas, assim, quando você co-inicializa ou você inicializa, você está querendo materializar aquela intenção que você projetou, aquela intenção que você sentiu que é bacana. Mas a forma de fazer isso são duas. Você pode fazer articulando ou você pode fazer animando, né? Quando você articula, você gera networking, você articula pessoas, contextos, situações em prol dos seus interesses, daquilo que você deseja. Aí você gera um tipo de centralização, né, que ela é cumulativa. Ela conversa com a concertação dos seus interesses, né, o networking, né, no caso. Quando você faz o netweaving, a sua intenção está colocada no que está por entre, né, naquilo que você deseja alimentar para que outros alimentem também, né? Você está alimentando para que outros, quem sabe, vão alimentar também. Então, o meu movimento é um movimento de alimentar para que outros possam alimentar, né? Então, na realidade, não é um movimento de centralização. Sim, não, concordo plenamente. Ele pode ser percebido até como se fosse, porque a pessoa que não está acostumada, enfim, ela está completamente capturada, né, pela forma como nós nos organizamos em sociedade, pode me identificar como um líder, não é isso? Não, ele é o líder, né? Ele é o cara, ele é o chefe, ele é o patrão, ele é o... Não é isso. Mas, repara, a Maia, eu e Maia nos conhecemos há anos. Eu acho que a Maia pode falar até melhor do que eu, né? Você pode perceber que todos os encontros que eu posso contextualizar, posso até abrir, às vezes nem contextualizo, nem abrir, mas você não vê que eu faço nenhum tipo de condução, dizendo assim, né? É uma condução... Não é nítido que é uma construção, como que é uma cocriação, que né? Só a única coisa que eu falei, quando a gente vê que você está seguindo, né, que você no final faz a abertura, faz o acolhimento, e você traz uma identificação diferente, se entende que você tem esse papel e você tem essa função e você
faz porque você tá aí como People Spring, entendeu? Foi uma coisa que eu fiquei imaginando, porque eu percebi que acaba centralizando em você por mais de vários esforços, justamente para falar, pessoal, fala aí, não, eu não estou aqui para falar por todos ou para direcionar, né? E eu fiquei prestando atenção em alguns encontros, imaginando que essa referência diferente acabe trazendo isso, mas foi uma reflexão que acabou batendo com o questionamento dela. Mas eu acho até que, Fábio, você deve ter sentido isso também, por exemplo, quando você está liderando, né? Porque existe essa liderança sadia, natural, né? Que eu acho que assim, a pessoa tem o dom daquilo, que nem o Vinícius tem o dom de falar, de juntar, de chamar, né? Ele tem essa energia. Isso não quer dizer que ele está competindo com alguém, né? E vai dizer para a pessoa, não, então. Mas você também deve ter sentido isso como uma pessoa que está liderando aí no seu espaço, que foi a pessoa que inicializou. As pessoas têm esse costume de projetar no outro o chefe, o líder, e você sente isso? Sim, e foi uma conversa longa que a questão chega de projetar uma liderança, e ficou claro que não, eu nem quero tal liberdade, eu não quero responder por tais pensamentos. E no final algumas posições, né, a gente discutiu muito e falaram, não, você vai ficar nessa posição porque realmente você desenvolve ela melhor, entendeu? E eu não entendo também, porque a ideia é sempre, eu também busco sempre descentralizar e autogestão, e no final das contas falar, nossa, da onde vem? É só por preguiça de um monte de gente conversando comigo também, talvez. Não tem nada de muito bonito por trás. Mas é um problema que é muito difícil quebrar isso. Por isso que a ideia, inclusive, de fundo totalmente compartilhado. De que esse fundo? Esse fundo aí, ó, construíram aí, então... Puta, quem sabe agora ninguém olha e fala, que legal, então você não tem nada a ver. Não tenho, eu tô também usufruindo assim como você, bem-vindo, segue aí. Vamos aí. Mas eu acho que é porque, como o Oswaldo Oliveira falava, né? Eu acho que assim, a gente é criado dentro de um modelo onde tem um chefe, um pai, né? Um líder, alguém acima da gente, né? Então, por mais que se tire essa pessoa, esse personagem de líder do modelo, na cabeça das pessoas ainda fica faltando, né? E acaba projetando em alguém esse ser, esse líder. Eu fico imaginando se é tanta projeção assim, claro. Ou se às vezes por acreditar que ele já tem uma certa experiência e beleza, e segue. Mas pode falar, Marina. Não, é que eu não sei se o relógio aqui talvez já vai seja o próximo compromisso. Mas eu queria falar, talvez, né, a possibilidade da gente fazer o próximo acolhimento, na terça-feira à noite, junto no horário do encontro de produção de conteúdo da Terra do Oscilar, que aí eu poderia convidar o pessoal, se fosse o caso, para entender um pouco da proposta, né? E, de repente, já estariam preparados também para participar um pouco participar do People Backing. Aí não sei o caso, mas... Não, eu acho maravilhoso, só que não vai ser, em vez de ser essa semana agora, vai ser a outra, né? Que a semana agora é segunda, então na outra, na terça-feira, seria... Aliás, diga-se passagem, veja bem, mais uma vez, gente, na Taudal existem os papéis, as pessoas podem energizar esses papéis, certo? Não precisa ser uma pessoa, pode ser várias energizando um único papel, correto? Eu, por enquanto, estou energizando o papel de Tal Weaver, né? Que é o que eu faço naturalmente na minha vida, né? Então, estou fazendo o net weave, o tecimento de coisas, né? Então, isso é uma coisa natural minha. Isso não, a rigor, não gera nenhum tipo de percepção de centralização com a maioria das pessoas com que eu interajo. Ninguém olha para mim e fala, não, cara, sem você nada aconteceria. Ninguém chegou para mim e me falou nada parecido até hoje, entendeu? Muito pelo contrário, as pessoas às vezes veem umas coisas que estão colocadas, né? E elas ficam tentando imaginar como é que aquilo está colocado. Aí eu falo, está colocado por todo mundo que se interessou em colocar, né? Que todo mundo se interessou em materializar. Que bacana, mas quem inicializar? Eu fui um cara, mas teve outros também, coisa e tal. Aí isso acaba se diluindo, entendeu? Porque, tipo assim, perde essa referência que a Maia está falando, né? Mas você tem que ter uma consciência disso, sabe, galera? Porque se não tiver consciência, é fácil as pessoas
construir uma persona em cima de você, entendeu? Você sai do modo de pessoa e vira persona, né? Vira a referência. E isso é uma coisa que eu desconstruo 24/7. Eu estou sempre desconstruindo essa ideia de persona. E uma forma de desconstruir a ideia de persona é não fazer conferências, por exemplo, não fazer palestras, tipo assim, não se transformar no centro de nenhum tipo de atenção nesse sentido, né? Mas, enfim, ia fazer netweaving, não networking, né? Galera, antes da gente cair realmente... Maia, não vai ter jeito, a gente vai cair, Maia. Vamos terça, sim, Vini, vamos terça, porque não tem por que a gente seguir esse modelo de é na segunda, é na terça. Por que não ser na terça, semana que vem? Sim, mas tem gente que já está... Gente que já separou tempo para chegar na segunda, Maia. É que assim, já está... Eu entendi o que você está falando. Fala para mim depois, quando vocês tiverem um insight, porque vocês conhecem mais, né? Quando vocês tiverem alguma ideia também de algum papel que vocês acreditam que de repente surge essa iluminação. E vocês me falam. Dá uma olhada, Marina, ali nos papéis que estão colocados ali no Taudal Papéis. Eu já vi, já. Então, eu vou olhar de novo. Lá e verifica. Mas né? eu tô falando porque aí, de repente, rola uma ajuda. Então, tá bom. Gente, antes que a gente caia, beijo no coração. Beijo. Maravilha. E vamos seguir aqui com as coisas. Beijo no coração. Fiquem bem. Valeu.